Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com o Dr. Marcos Jacome, que é o presidente regional do Conselho de Medicina. O senhor participou de uma agenda intensa aqui na cidade de Caicó, na região do Seridó também. Que agenda foi essa e qual a importância da interiorização do Conselho? Bom dia. Bom dia. Estamos aqui na região do Seridó para uma atividade variada. Na verdade, temos uma equipe de fiscalização rodando a região, uma ação de fiscalização que tem um caráter muito educativo também. E, por outro lado, a solicitação da coordenação do curso de medicina aqui de Caicó, a Escola Multicamp. A gente veio fazer uma agenda relacionada à ética médica para os estudantes de medicina. A primeira aula foi ontem, que foi com a intenção de mostrar a relação da tecnologia com o relacionamento dos médicos com os pacientes, né? Aspectos éticos e legais. Então foi uma conversa muito interessante. Os nossos estudantes tomaram conhecimento de como se comportar diante das tecnologias que vêm trazendo benefícios para os médicos e para a população, os nossos clientes. E tem, mesmo com esse aspecto, tem que tomar muitos cuidados para não cometer nenhum tipo de falha e essa relação com a tecnologia não prejudicar a atuação do médico. Agora é importante que os alunos comecem a entender esses aspectos éticos já a partir da formação? Sim, é muito importante que já tome conhecimento desses aspectos, porque a partir do momento que se forma, já começa com uma atividade mais intensa. A responsabilidade profissional já é muito cobrada e sendo dessa forma, nessa fase de aprendizado, tomar ciência de conceitos importantíssimos na parte da ética médica é fundamental para que ele se torne um ótimo médico e não venha prejudicar a nossa população através da sua ação desorganizada. Agora, aproveitando essa oportunidade, como é que o senhor avalia aí a formação do curso de medicina, esses novos alunos, novos médicos que vão chegar aí ao mercado, falando também do ponto de vista ético, né? Como é que o senhor caracteriza aí o perfil desses estudantes? Na verdade, o Conselho Federal de Medicina tem essa agenda com a maior das preocupações da atualidade, né? A formação do futuro médico. Aqui no estado nós temos várias escolas, né? São 6 ao todo, e aqui em Caicó, a Escola Multicamp é uma extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O órgão formador público federal, que é esse exemplo, é hoje destacado como um dos melhores. Nós tivemos contato com alguns professores, né? Dr. Gerson Barbosa, que é cardiologista, é professor e é conselheiro, nos passa informações contínuas desse grupo de alunos. Então, assim, ao nosso ver, tem saído daqui de Caicó bons profissionais, porque a formação realmente, apesar de ser uma estrutura ainda em formação, nosso campo não está totalmente ainda completo, mas já se percebe a preocupação dos professores, né, o interesse de fazer com que os alunos tenham um aprendizado organizado para que possa atuar de forma digna e ética quando se tornarem médicos. Evidentemente, o curso de medicina aqui de Caicó está numa fase inicial, podemos dizer assim. Agora, daqui a alguns anos, já teremos médicos formados atuando aqui, originados do curso de medicina. Como é que deve ser, na opinião do senhor, qual é a expectativa do Conselho para a região do Seridó daqui a 5, 10 ou 15 anos com esses novos médicos? Pois é, a proposta desse campo é exatamente isso, formar médicos e que esses médicos consigam dar um retorno para a região do Seridó. Isso significa, na prática, que ao longo do tempo, como foi bem sugerido, a gente vai ter aqui uma quantidade de médicos bem formados na região, então suprindo as várias deficiências de especialidades que ainda temos, e com isso a nossa população aqui dessa região vai ser melhor assistida ao longo do tempo. É uma expectativa muito grande que se consolide esse grande sonho de fazer com que a região tenha esse polo de formação de médico com grande atuação, inclusive futuramente não nos surpreenderá se tiver vários tipos de residências médicas aqui da própria região. Isso é muito bom para os médicos e principalmente para a região do Seridó. Agora, quando se fala em médico, medicina, muito se fala da humanização desses profissionais. O curso de medicina aqui da região do Seridó, de Caicó especificamente, e os demais do estado, tem conseguido formar médicos mais humanizados para atender o paciente com mais qualidade? Esse foi o foco principal da minha palestra de ontem, né? Então, apesar da entrada da tecnologia na relação de atendimento, da assistência aos nossos clientes, nossos pacientes,
A gente não pode perder esse toque humanizado de fazer com que essa relação resulte nesse benefício de trazer para aquele que está precisando da ajuda do médico a certeza de que do outro lado tem uma pessoa que cuida, que sabe realmente conhecer, reconhecer os seus problemas e propor um tratamento adequado. Dessa forma, sim, a gente vai ter certeza de que não teremos interferência dessa relação prejudicada por causa da tecnologia. E sim, priorizar sempre a relação médico-paciente, pessoa a pessoa, e isso é a humanização que se tanto clama. Além da visita do senhor ao curso de medicina, o Conselho veio a Caicó e a região também fiscalizar, né, a atuação médica. Como é que está essa fiscalização? Evidentemente que é um trabalho de rotina do Conselho, mas que resultados vocês encontraram ou estão encontrando do ponto de vista de fiscalização médica? Desde ontem a nossa equipe de fiscalização já rodou por vários municípios aqui do Seridó, né? Ouro Branco, São João do Sabugi, aqui mesmo em Caicó, várias atuações, mas o nosso caráter de fiscalização tem também um caráter também de orientação e educativo. Então, muitas coisas que se vê que não está dentro do padrão, se orienta, mostra como é o correto, e através dessa orientação, muitos desses problemas encontrados são solucionados de forma tranquila. Esse é o foco principal da nossa fiscalização. Obviamente, se encontrarmos algo de forma muito grave que venha a atentar contra a nossa população através de uma assistência inadequada, isso tem uma atuação mais enérgica. No entanto, aqui no Seridó, as coisas têm acontecido de forma rotineira e acredito que esse trabalho que vai se encerrar amanhã será de bom proveito para o nosso conselho, o setor de fiscalização e principalmente para a atuação médica da região do Seridó. Quais são os principais problemas que vocês encontram? Não só em Caicó, mas no estado todo. Normalmente muitas coisas relacionadas à parte documental, né? Alguns municípios ainda não têm o cuidado de fazer inscrição de suas atividades médicas e também muitas vezes até desconhecem que para colocar um médico à disposição da população daquele município, esse médico tem que estar legalmente inscrito e reconhecido documentalmente como um médico legal para funcionar, atuar e beneficiar a população. Agora, é claro que vocês não fiscalizam só a atuação do médico, também tem casos, por exemplo, de desrespeito à profissão, de pessoas que desrespeitam um profissional médico. Vocês encontram isso também? Inclusive encontramos algumas situações em que alguém se passa por médico, isso é um risco muito grande. São os falsos médicos, né? Pessoas que se colocam na condição de médico. Daí a importância dos municípios, dos gestores, dos diretores de clínicas, sempre ao receber uma pessoa para atuar, fiscalizar eles próprios, ou através do conselho, se precisar, se essa pessoa realmente é médico, se tem uma formação digna, se tem um passado condizente com aquela atuação que vai propor a realizar. Porque dessa forma vai afastar risco para a nossa população em colocar pessoas que não são formadas adequadamente para atuar diante dos pacientes daquela região. Um município, por exemplo, uma secretaria de saúde pode ser enganada por uma pessoa dessa natureza? Infelizmente é comum. Na verdade, o gestor principal do município, que é o prefeito, e o seu braço direito na área da saúde, que é o secretário municipal, tem a obrigação de só dar emprego a médico quando tiver a certeza de que esse médico é verdadeiramente médico, inscrito oficialmente no Conselho Regional e aí com a sua documentação realmente pronta a ser apresentada e comprovada a sua formação médica. Sem isso, não há cabimento. Mas, infelizmente, temos encontrado alguns setores do Estado, inclusive aqui no Seridó, onde os gestores ávidos para colocar um médico para trabalhar não fazem essa fiscalização prévia e dá emprego a pessoas que não têm uma formação adequada nem estão legalmente inscritos no Conselho. Qual o caminho, qual o procedimento que o município deve adotar? Procura o Conselho Regional e não só a questão pública, né, mas, por exemplo, na situação privada, né, nas clínicas médicas, a população também pode contribuir com o Conselho? Sim, sim. E outra coisa, o Conselho dispõe, através da internet, das nossas páginas de mídias sociais e do nosso link, acesso à pesquisa desse nível. Então, eu quero me consultar com um endocrinologista, eu quero ir para um médico, eu quero saber se ele realmente é endocrinologista, eu posso pesquisar isso.
tem busca de médico, tem vários aplicativos que a pessoa consegue, através do conselho, identificar se aquele médico é realmente médico de verdade, se é especialista. Então tem uma série de atribuições que não precisa ir ao conselho para conseguir isso, mas através das nossas páginas na internet consegue essa fiscalização simplória. Eu tenho várias pessoas da minha família que fazem isso de forma rotineira. Então, assim, eu vou para o médico. Se é um médico que eu já não conheço, ainda não tive contato, eu pesquiso sobre ele nessa página do conselho e a gente consegue saber a formação, quanto tempo de formado, qual é a especialização deles, de forma tranquila, rápida. Mas, se precisar, o conselho está à disposição para dar essa informação também. Doutor Marcos, há um problema em Caicó, evidentemente que não atinge o conselho diretamente, mas relacionados aos médicos, isso mais com o município de Caicó, que são alguns médicos que a população reclama de médicos que não dão a sua carga horária completa nas unidades de saúde, atendem poucas pessoas, popularmente conhecido por fichas, né? Atende 5, 6 fichas, vão embora. É evidente que isso é um problema que deve ser tratado com a gestão pública, com o município. Mas qual é o posicionamento do Conselho nesse aspecto? O Conselho também orienta essas questões? Na verdade, o médico, quando está atribuído a uma função pública, ele tem uma relação com o gestor. E aí, nessa relação, confiado a um tipo de atendimento. Então, essa é uma atividade plenamente administrativa, na qual, quando existe distorções desse tipo, devem ser corrigidos pela própria administração. Porque, assim, se existe um concurso público, uma atividade, uma carga horária a ser cumprido, para nós é obrigação legal e estatutária desse profissional cumprir a sua carga horária. Mas isso é atribuição exclusiva da administração pública. Doutor Marcos Jacome, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Mais alguma informação que o senhor queira acrescentar, pode ficar à vontade. Em breve, o nosso conselho estará retornando aqui a Caicó para mais uma aula do curso de Educação Médica, voltada para a ética médica dos estudantes. E nessa oportunidade falaremos sobre a saúde mental do estudante de medicina. Então, até a próxima.